Aula número 171. Hão de chorar por ela os cinamomos. Afonso de Guimarães. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa e amiga, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosas. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul, ao vê-la pensando em mim: por que não vieram juntos? Afonso de Guimarães, poeta mineiro. Faleceu moço em 1924. Faz parte do simbolismo, ao lado de Cruz e Souza, então ambos os maiores poetas simbolistas do Brasil. Sempre tem em sua mente a morte de sua prima Constança, talvez sua primeira namoradinha, que faleceu com uns 15, 16 anos de idade. E este fato não o abandonou mais. Esse fato marcou a presença em todos os seus poemas. O fato é a morte de sua amada. Hão de chorar por ela os cinamomos. Cinamomos é a caneleira, a planta caneleira que nós conhecemos popularmente como caneleira, que em Minas Gerais possui uma plantação farta de caneleiras, canela. Hão de chorar por ela os cinamomos. Olha a fantasia. Existe uma figura de linguagem em língua portuguesa que nós demos a aula de figuras de linguagem, umas 4, 5 aulas, está no vídeo, ou estão nos vídeos, e mostrei que existe uma figura que nós denominamos de hipálage. É quando a qualidade de alguma coisa é dada a um ser, mas na verdade é um outro ser que está próximo ou subentendido no texto. Hão de chorar por ela os cinamomos? É ele que é o sentido. O sentimento é dele. A tristeza profunda é dele. Não é da planta. Isso é fantasia. Isso é símbolo. Isso é misticismo. Isso é emoção. É o predomínio da emoção, não é o predomínio da razão. Ele profundamente traz dentro de si a grande paixão e a grande tristeza e transfere essa grande paixão e essa grande tristeza ao ambiente. Então vamos ver o ambiente. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Então, ao tombar do dia, no crepúsculo, os cinamomos murcham as flores, porque lembra-se da amada, de sua amada. Dos laranjais hão de cair os pomos. Aí ele pratica um hipérbato. Dos laranjais hão de cair os pomos, ou seja, hão de cair os pomos dos laranjais. Uma inversão. Lembrando-se daquela que os colhia, que colhia os pomos, que colhia a fruta. Então, num primeiro momento, nós estamos vendo
no nosso mundo real, em que ele transmite para a planta, para a natureza terrestre, a tristeza de sua amada. Dá um passo além e vai para os astros. A tristeza se transmite nos astros. As estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. São os astros agora tristes. E Pálige, ele que está triste. Os astros tristes pela morte da namorada, de sua amada, de sua musa. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. Quem que vai chorar? As estrelas dirão: mais nada somos, pois ela se morreu silente e fria, e as estrelas, pondo os olhos nela como nós pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. As estrelas têm-na como irmã. Ainda nos astros, a lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosas. Lua, triste pela morte de sua amada. Volta ao autor, a ele mesmo, e diz: a natureza sente a morte, os astros sentem a morte, e a volta para o seu íntimo. Os meus sonhos de amor serão defuntos. Nunca mais terei outros sonhos de amor. Está encerrada em minha vida toda a palpitação de um sonho de amor. E os arcanjos irão voltando para os astros, e não são os anjos, são os arcanjos, hierarquicamente superior, e os arcanjos irão no azul a vê-la pensando em mim. Quem está pensando é ela. Os arcanjos percebem que ela está pensando em mim. Então os arcanjos irão no azul ao vê-la pensando em mim. A leitura é essa. E não esta, por exemplo. E os arcanjos dirão no azul ao vê-la pensando em mim. Não. Não são os arcanjos que estão pensando em mim. Ela que está pensando em mim. E os arcanjos, percebendo o pensamento, interroga: por que não vieram juntos? Por que o autor, o lírico amoroso, também não falece para acompanhar a amada até os astros? Por que não vieram juntos? Um pouco de gramática no texto. Lembrando-se daquela que os colhia. Lembrando-se a si mesmo, pronome reflexivo, objeto direto. Lembrando-se de quê? Daquela que os colhia. Qual é o sujeito do verbo colher? Que, no lugar da palavra aquela. Cuidadosamente, com cautela, não responda numa prova que o sujeito do verbo colher é aquela. Não, é o que no lugar de aquela. Porque aquela é o objeto indireto do verbo anterior. Esse trecho. Pois ela se morreu silente e fria. Pois ela se morreu. Ela se morreu. Seria um objeto direto esse ser? Pronome reflexivo? Não, o verbo não é reflexivo. Se morreu. Como que eu analiso essa partícula se? Meramente como partícula de espontaneidade. Uma partícula de realce. Partiu-se contente. Como Camões, alma minha gentil, que te partiste. Esse te também é de realce. O verbo morrer não está pedindo complementação e nem esse ser é objeto direto do verbo. Alfonso Guimarães é o autor da fantasia, do misticismo, da emoção. Veja esse texto que vocês conhecem
Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvairio seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Vamos a um texto em prosa, Clarice Lispector. Um pequeno trecho e uma interpretação. Os desastres de Sofia. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar, e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que um dia dizia vermelho: "Cale-se! Ou expulso a senhora da sala." Ferida triunfante, eu respondia e desafiava: "Pode me mandar." Ele não mandava, senão estaria me obedecendo, mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenha desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte, de ombros tão curvos. Sem dúvida, nós colocamos Clarice Lispector numa das melhores e mais eminentes autoras do modernismo brasileiro. É a grande escritora nacional. Nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil jovem ainda, criança ainda, e aqui desenvolveu sua tarefa, as suas habilidades intelectuais. Ela amava a língua portuguesa. Eu deixo em alguns vídeos trechos dela fazendo uma reverência imensa à língua portuguesa. Ama de paixão a língua portuguesa, embora soubesse falar 2 ou 3 idiomas estrangeiros, e com perfeição. Mas a língua portuguesa era sua língua do coração e da razão. Vamos ver o texto. Só para recordar, Clarice escreveu Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Maçã no Escuro, Laços de Família. Esse trecho eu retirei de A Legião Estrangeira. Então ela faz parte do movimento do modernismo brasileiro. Observa, o professor de ombros contraídos, em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Tudo parece afirmar que essa característica do professor é de ordem moral.
não de ordem física necessariamente, é mais psíquica do que material. Olha, em outras oportunidades, um homem forte, de ombros tão curvos, é psicológico, passara pesadamente a ensinar no curso primário, psicológico, característica psíquica, atraída pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar, controlada impaciência, psicológico. Os sentimentos da aluna pelo professor eram confusos, ambíguos, contraditórios. Observa, eu era atraída por ele. É contraditório. Perturbava o professor, agredia psicologicamente o professor e com palavras, mas era atraída por ele. Cale-se ou expulsa a senhora da sala. Perante essa explosão, a aluna tem dupla reação, também ambígua. Onde eu vou verificar a ambiguidade. Cale-se ou expulsa a senhora da sala. Ferida triunfante. Fiquei ferida. Triunfante. Quem é triunfante não está ferida. E quem é ferida não é triunfante. Também é paradoxal. Amava-o com a cólera de quem ainda não foi covarde. A autora, o narrador, está admitindo a possibilidade de vir a ser um dia covarde. Amava-o com a cólera de quem ainda não foi covarde, mas poderia ser um dia. Segundo o texto, o professor era covarde, segundo a autora. Por quê? Vamos procurar por quê? Porque fazia coisa de que não gostava. Covardia. Um homem forte, de ombros tão curvos. Homem forte, de ombros curvos, é paradoxal. E esse trecho me faz lembrar uma figura de linguagem chamada antítese. Um homem forte, de ombros tão curvos. Então, comigo vocês percebem que esse texto revela contenção das emoções ditada pelas regras sociais do professor. Há umas regras sociais que o professor é obrigado este professor do texto é obrigado a obedecer, e há reações do professor que demonstram não estar satisfeito com a profissão que exerce. Óculos sem aro, encimando o nariz grosso e romano. Encimando, não é muito usada essa palavra, encimando, do verbo encimar. Encimar é colocar em cima de. Então, colocado em cima do nariz, que é o caso. Óculos sem aro, encimando o nariz grosso e romano. Colocado em cima do nariz grosso e romano. Mas eu o exasperava tanto que ele tornara
doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Vamos repetir esse trecho. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Vamos repartir esse período em 3 orações. Primeira oração. Mas eu o exasperava tanto. Principal. Eu exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem. Qual é a ideia dessa oração? Que se tornara doloroso para mim ser objeto de ódio daquele homem. Eu exasperava tanto que causal? Não. Final? Temporal? Proporcional? Não. Consecutiva. A ideia de consequência. Daquele homem que, de certo modo, eu amava. E essa oração? Bom, essa oração que, de certo modo, eu amava, está ligada pela partícula que. E toda oração ligada pelo pronome relativo que é esse caso, é uma oração adjetiva. Afinal de contas, que de certo modo eu amava é uma qualidade do homem que ela está mencionando. Toda oração ligada pelo pronome relativo é uma oração adjetiva. O homem que trabalha é como se fosse o homem trabalhador. Essa é a ideia da frase. Então, que de certo modo eu amava é uma referência adjetiva à palavra homem. Qual é a função desse que na oração? Que de certo modo eu amava. Eu é o sujeito. Eu amava quem? Este homem. E qual é o homem que está na oração? É o que. Então esse que é o objeto direto da oração. Eu exasperava, do verbo exasperar, enfurecer, deixar outrem nervoso, perturbar. Os verbos estão colocados no passado. Então podemos julgar que esse texto tem mais a primazia da narração do que da descrição. Quando o verbo estiver mais no presente, predomina no texto a descrição. O verbo no passado predomina no texto a narração. Quando você ouve um locutor irradiando um jogo de futebol, ele está descrevendo. Os verbos estão no presente. Chutou, chuta a bola, o juiz apita, dá falta, coloca a bola no centro, ele está descrevendo. Se ele estiver descrevendo, ou melhor, narrando um futebol do ano passado, ele vai usar o verbo no passado e, por conseguinte, predominará no texto a narração. Chutou, marcou, expulsou. Essa diferença é boa para diferenciar a descrição e a narração. O professor vai passar uma tarefa para casa. Eu propus um vestibular em São Paulo, numa universidade, no dia 3 de julho de 1996, a interpretação de um poema de Camões. Então, nós vamos fazer em forma de exercício. Eu vou declamar o texto camoniano e daí nós vamos fazer 20 perguntas, questões de 1 a 20. Você vai fazer e a próxima aula eu dou a resposta. Um exercício. Camões. De quantas graças tinha, a natureza fez um belo e riquíssimo tesouro. E com rubis e rosas, neve e ouro, formou sublime e angélica beleza. Pôs na boca os rubis, e na pureza do belo rosto, as rosas por quem morro. No cabelo, o valor do metal louro. No peito, a neve em que a alma tem acesa. Mas nos olhos mostrou quanto podia,
e fez deles um sol, onde se apura a luz mais clara que é do claro dia. Enfim, senhora, em vossa compostura, ela a apurar chegou quanto sabia, de ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. O soneto vai ficar no vídeo, seguido de 20 perguntas com 5 alternativas. Você pode parar, bloquear o vídeo e fazer e elaborar as 20 questões. E no próximo vídeo, na próxima quarta-feira, nós faremos a resposta destas questões formuladas. É um exercício de vestibular. Para encerrar, um poema de Olavo Bilac, No Cárcere. Antes disso, pedindo que você se inscreva no meu canal. A proposta é ensinar. Eu não estou fazendo outra coisa senão ensinando, transmitindo o pequeno conhecimento que eu tenho a vocês. Estudamos juntos. Inscreva no meu canal. É importante que mais pessoas tenham conhecimento. Há muitos jovens no país que, às vezes, com dificuldade de pagar uma instituição de ensino ou um cursinho, ele pode perfeitamente ter toda a matéria do cursinho no meu vídeo. E não nos esqueçamos que português é a matéria-chave para todo vestibular. Para todo vestibular. É o que tem mais valia em termos de valoração de pontos e ainda crescido da redação, que é eliminatória. Vamos ver um texto de Bilac para mostrar que a língua portuguesa ela é bela. E com isso eu encerro a aula número 171. No cárcere. Porque hei de, em tudo quanto vejo, vê-la? Porque hei de, eterna assim, reproduzida, vê-la na água do mar, na luz da estrela, na nuvem de ouro e na palmeira erguida? Fosse possível ser a imagem dela depois de tantas mágoas esquecida? Pois acaso será para esquecê-la mistério e força que me deixa a vida? Negra lembrança do passado, lento martírio, lento e atroz. Porque não há de ser dado a toda a mágoa o esquecimento? Por quê? Quem me encadeia sem piedade no cárcere sem luz desse tormento com os pesados grilhões dessa saudade? A minha pátria é a língua portuguesa.